Segunda fase da FUVEST 2018, uma questão de titulação ácido-base. Para investigar o efeito de diferentes poluentes na acidez da chuva ácida, foram realizados 2 experimentos com os óxidos SO3 gasoso e NO2 gasoso. No primeiro experimento, foram coletados 45 ml de SO3 em um frasco contendo água, que foi em seguida fechado e agitado, até que todo o óxido tivesse reagido. No segundo experimento, o mesmo procedimento foi realizado para o NO2. Em seguida, a solução resultante em cada um dos experimentos foi titulada com NaOH 0,1 mol por litro até a sua neutralização. As reações desses óxidos com água são representadas pelas equações químicas balanceadas. Daí a reação do SO3 com a água produzindo ácido sulfúrico e a reação do NO2 com a água produzindo 2 ácidos, o ácido nitroso, HNO2, e o ácido nítrico, HNO3. Item A. Determine o volume de NaOH aquoso utilizado na titulação do produto da reação entre o SO3 e a água e mostre os cálculos. Então vamos parar por aí, depois a gente continua a leitura para resolver os demais itens. Então, a reação que nos interessa é essa primeira reação. A reação do SO3 com a água, produzindo ácido sulfúrico, que é um ácido forte, e o volume de SO3 utilizado foi 45 ml. Para a gente passar de ml para litro, ou divide por 1000, ou multiplica por 10 a menos 3, eu multipliquei por 10 a menos 3, fica 45 vezes 10 a menos 3 litros. Ele diz lá nos dados da questão que 1 mol do gás, nessas condições em que o experimento foi realizado, ocupa um volume de 22,5 litros. Então esse é o primeiro cálculo que eu vou fazer. Como ele usou 45 ml de SO2, quantos mols do gás ele utilizou? Então, primeiro passo, cálculo da quantidade de matéria. Eu vou anotando passo a passo aqui, ó. Primeiro passo, cálculo do número de mols, que é a quantidade de matéria, de SO3 que foi utilizado. Como é que eu faço para fazer esse cálculo? Eu uso a informação que tem aí no enunciado. Na parte dos dados, que 1 mol do gás, 1 mol de SO3, nas condições do experimento, corresponde a um volume de 22,5 litros. Então, eu quero saber quantos mols de SO3 foram utilizados, sabendo que ele utilizou um volume de 45 vezes 10 a menos 3 litros. Então, rapidamente, eu vou encontrar o número de mol do SO3. Esse X vai ser 45 vezes 10 a menos 3, dividido por 22,5. 45 por 22,5 dá 2. Então, 2 vezes 10 a menos 3 mol de SO3. Ótimo. Agora que eu encontrei o número de mol de SO3, eu vou encontrar o número de mol de ácido sulfúrico produzido, já que a proporção é de 1 para 1, vai dar inclusive a mesma quantidade. Então, segundo passo, organizando a informação, não só na prova para os corretores, mas organizando a informação para que você aprenda a resolver esse tipo de questão em detalhes. Então, agora eu vou calcular, ó, é o cálculo do número de mols de H2SO4 formado. Quantos mols de H2SO4 foram formados, né? Basta eu escrever a reação. O SO3 reage com a água, formando o ácido sulfúrico. Como a proporção é de 1 para 1, 1 mol do SO3 produz 1 mol do ácido sulfúrico, 2 vezes 10 a menos 3 mol de SO3 vai formar quantos mols do ácido sulfúrico? Logicamente, a mesma resposta dá 2 vezes 10 a menos 3 mol de ácido sulfúrico, o número de mol de ácido sulfúrico que foi formado. Ok. Com esse número de mol de ácido sulfúrico formado, não esqueça que ele pergunta qual o volume de NaOH que foi usado para titular o ácido sulfúrico que foi formado a partir do SO3. Então, segundo passo, eu vou encontrar o número de mol de NaOH utilizado na titulação. No caso, o terceiro passo, né? Terceiro passo, cálculo do número de mols de NaOH consumidos na titulação.
Na titulação de quem? Na titulação do ácido sulfúrico. Então vamos fazer a reação de neutralização. 1 mol de ácido sulfúrico vai reagir com o hidróxido de sódio. Como o ácido sulfúrico é um diácido, você vai precisar de 2 mols de hidroxila. Você vai já ver que para balancear, você vai ter que colocar 2 mols de base, porque o ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios ionizáveis e o hidróxido de sódio é uma monobase, só tem 1 hidroxila. E aqui é uma reação de dupla troca. Você pega a parte positiva de um e junta com a parte negativa do outro. O NOx do hidrogênio é mais 1, a carga do sulfato é 2 menos, vou colocar aqui 1 mais para o hidrogênio, 2 menos para o sulfato, o sódio é 1 mais, a hidroxila é 1 menos. Pegue o positivo de um e junte com o negativo do outro. O 1 mais do hidrogênio com 1 menos da hidroxila forma água. O Na mais com SO4 2 menos forma um sal, que é o sulfato de sódio. Você sabe que você coloca o positivo na frente, o negativo atrás e inverte as cargas. Vai dar Na2SO4. Não vai dizer NaSO4. Na verdade é o Na2SO4. A carga do sulfato desce, a carga do sódio desce, fica Na2SO4, sulfato de sódio e água. Que para balancear a reação são 2 mols de água, que são 2H+, com 2OH-. Pode ver que essa reação está toda balanceada. Um enxofre, 2 sódios, 2 hidrogênios com 2 dá 4, ali também tem 4 hidrogênios. Oxigênio tem 4 e 2, 6, 4 e 2, 6. A reação está toda balanceada. Qual é a proporção entre o ácido e a base? 1 mol de ácido reage com 2 mols de base. O que é que eu quero encontrar? Eu já sei o número de mol de ácido. É 2 vezes 10 a menos 3 mol de ácido. Quantos mols de base serão necessários? Chamar de Z. Quantos mols de base? Vai ser o dobro, né? Veja que para cada mol de ácido você precisa do dobro do número de mols de base. Então, quando você multiplicar em cruz, esse Z vai ser 2 vezes 2 vezes 10 a menos 3, que vai dar 4 vezes 10 a menos 3 mol de NaOH. Foi isso que ele perguntou, o número de mol de NaOH? Foi não. Ele pediu o volume, mas já está bem fácil. Com o próximo passo você finaliza. Porque ele disse o quê? Nós encontramos o número de mol. E o que foi que ele disse? Ele deu a molaridade da solução de NaOH. Ele disse que a molaridade da solução de NaOH utilizada é 0,1 mol por litro. 0,1 mol por litro. Então, quarto e último passo. Cálculo do volume da solução de NaOH. Como é que eu faço isso? Ou eu uso a forma da molaridade, que é N1 sobre V, é o número de mol dividido pelo volume, ou eu faço uma regrinha de 3. Já que eu vou fazer, estou trabalhando sempre com regra de 3, 0,1 mol corresponde a 1 litro de solução. E esse número de mol vai corresponder a quantos litros? Então vamos por regrinha de 3. 0,1 mol de NaOH corresponde a 1 litro de solução. Essa é a definição de molaridade. Quantos mols de soluto para cada litro de solução. E 4 vezes 10 a menos 3 mol de NaOH vão estar presentes em quantos litros de solução? Chamei de W. Esse W vai ser 4 vezes 10 a menos 3 dividido por 0,1. 4 dividido por 0,1 dá 40. 40 vezes 10 a menos 3 litros de solução. Se a gente quiser colocar em ml, 40 ml de solução. 10 a menos 3 litros em ml. Então ele utilizou 40 vezes 10 a menos 3 litros, ou 40 ml da solução de NaOH, para fazer essa titulação. Questão, o item A. Acabamos de responder o item A dessa questão maravilhosa de titulação ácido-base da FUVEST. Para o item B, também vai ser um cálculo semelhante, porque a pergunta é: esse volume é menor, maior ou igual ao utilizado no experimento com NO2? Justifique sua resposta. Então, nós vamos ter que fazer esse cálculo de novo, tudo novamente, para o NO2. Eu vou calcular o volume utilizado para neutralizar, só que agora muito cuidado, porque serão 2 ácidos formados, o ácido nitroso e o ácido nítrico. Então, vou apagar a lousa para a gente calcular o volume de NaOH
necessário para neutralizar o ácido nitroso e o ácido nítrico nessa titulação. Continuando a questão de titulação ácido-base da FUVEST 2018, nós vimos que ele quer que a gente calcule agora o volume de NaOH gasto agora para titular os dois ácidos formados a partir da reação do NO2 com a água. Então, eu até já deixei aqui os 4 passos do item anterior para lhe mostrar que é praticamente a mesma coisa, com um cuidado. Agora não vai formar apenas 1 mol de ácido, mas 2 mols de ácidos. Então, primeiro passo, cálculo do número de mols de NO2, já que ele usou também 45 ml de NO2. Nós já vimos no item anterior que para cada 1 mol de qualquer gás, no caso o NO2, ele vai ocupar nas condições do experimento um volume de 22,5 litros. Então, quantos mols de NO2 estarão presentes em 45 ml, que é 45 vezes 10 a menos 3 litros? Mesmo cálculo, dá 2 vezes 10 a menos 3 mol de NO2. Mesmo número de mols de SO3, mesmo número de mol de NO2. Segundo passo, eu vou calcular o número de mol de ácidos que foram formados. Então, vou escrever aquela reaçãozinha lá, que é a água reagindo com 2 mols de NO2, produzindo 1 mol de ácido nitroso e 1 mol de ácido nítrico. Então, o que é que eu observo? Qual é a proporção estequiométrica? 2 mols de NO2 produzem 2 mols de ácidos, ok? 1 mol desse com 1 mol desse, 2 mols de ácidos. Então, se eu tenho 2 vezes 10 a menos 3 mols de NO2, quantos mols de ácidos serão formados? É a mesma proporção. 2 para 2 é a mesma coisa que 1 para 1. Então, se aqui é 2 vezes 10 a menos 3, ali também vai dar 2 vezes 10 a menos 3. É a mesma coisa que você multiplicar isso aqui por 2 e depois dividir por 2. Já vou colocar o resultado. Vai dar 2 vezes 10 a menos 3 mols de ácidos. Que ácidos são esses? Ácido nitroso e ácido nítrico. Está aí o número de mol de ácidos produzidos. Logicamente, vai ser produzido 1 vezes 10 a menos 3 mol de ácido nitroso e 1 vezes 10 a menos 3 mols de ácido nítrico, já que a proporção entre eles é de 1 para 1. Aqui eu estou somando os dois valores, que é 2 vezes 10 a menos 3 mols de ácidos. Agora eu vou calcular o volume de NaOH que vai ser consumido na titulação. Achando como é que eu faço essa titulação? Se você quiser, faça a titulação só do ácido nitroso, reagindo com NaOH, produzindo sal e água, depois do ácido nítrico, produzindo sal e água, e só mais 2. Se quiser, já faz tudo junto, que é o que eu vou fazer aqui, para economizar espaço. Então, ó, eu vou reagir o ácido nitroso e o ácido nítrico com NaOH. Quais são os sais que vão ser produzidos? Pega o Na+, junta com o NO2-, vai dar NaNO2. NaNO2. O ácido nitroso vai produzir um ânion, esse aqui é o nitrato, NO3-, e aqui é o nitrito, NO2-. Então, esse aqui é o nitrito de sódio. E agora vamos pegar de novo o Na+, com NO3-, que vai dar NaNO3, que é o nitrato de sódio, e água. Para balancear essa reação, como você precisa de 2 sódios para o NaNO2 e para o NaNO3, é 2 NaOH. E como são 2 H+ dos 2 ácidos e 2 OH- dos 2 mols de base, vai dar 2 mols de água. Então, se você não quisesse fazer assim, de uma vez só, as 2 neutralizações, faça a primeira do ácido nitroso com NaOH, produzindo nitrito de sódio e água. Depois, do ácido nítrico com NaOH, produzindo nitrato de sódio e água. Depois, somar as 2 que você vai chegar nessa equação aí. Eu economizei espaço, já fiz logo as 2 neutralizações de uma vez só. O que é importante você relacionar? Que para cada 2 mols de base, você vai ter 2 mols de ácidos, né? Sempre relacionando os 2 mols de ácidos. Então, se são 2 mols de ácido
para ser neutralizado por 2 mols de base. Quantos mols de ácido nós tínhamos? 2 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 10 a menos 3 mol de ácido. Já chamei de X, aqui chamei de X de novo, então eu vou chamar aqui de Y. Quantos mols de base vão ser necessários? Esse Y, multiplicando em cruz, já dá para saber que é a mesma resposta, porque se a proporção é de 2 para 2, aqui é a mesma coisa que 1 para 1, esse Y vai ser 2 vezes 10 a menos 3 mol de NaOH. Então, este é o número de mol de NaOH necessário para fazer a neutralização desses 2 ácidos produzidos. Como a molaridade do NaOH é 0,1, dá para você encontrar o volume. Vamos para o cálculo do volume. 0,1 mol de NaOH corresponde a 1 litro de solução. Eu quero saber 2 vezes 10 a menos 3 mol de NaOH. Isso vai corresponder a, chamar de Z, quantos litros de solução. Logicamente, você pode chamar de X de novo, do que você quiser, né? Esse Z vai ser 2 vezes 10 a menos 3 dividido por 0,1. 2 dividido por 0,1 dá 20. 20 vezes 10 a menos 3 litros, que é 20 ml de solução. Qual foi o volume para o item anterior, você lembra? 40 ml. Para o item anterior, foram necessários 40 ml de solução. Agora foram necessários 20. O que é que ele pergunta? Esse volume que você encontrou no item A é menor, maior ou igual utilizado no experimento do NO2? Então, o volume utilizado no primeiro experimento é maior, né? O volume no experimento anterior é maior. E os cálculos estão aí detalhadamente mostrados. Enquanto no item anterior foram necessários 40 ml da solução de NaOH, aqui foram necessários apenas 20 ml da solução de NaOH. Item A e B resolvidos. Vou apagar a lousa para a gente responder o item C. Item C da reação de titulação ácido-base de 2018. Uma das reações descritas é de oxirredução. Identifique qual é essa reação e preencha a tabela na folha de respostas, indicando os reagentes e os produtos das semi-reações de oxidação e de redução. Então, ele diz que uma dessas 2 reações, desses óxidos ácidos com a água, produzindo ácidos, é de oxirredução, ou seja, tem variação do NOx. Será que é a primeira? Vamos lá. O NOx do hidrogênio é mais 1, o NOx do oxigênio é menos 2. Vale lembrar para vocês que a soma dos NOx em uma molécula é 0. Menos 2 mais 2, 0. O oxigênio é menos 2, nesses óxidos, menos 6. Então, o enxofre é mais 6 para poder zerar. O oxigênio é menos 2, menos 8. O hidrogênio é mais 1. Fica menos 8 com mais 2. Menos 8 dos 4 oxigênios, mais 2 dos 2 hidrogênios. Quanto é o NOx do enxofre para a soma da 0? Quanto é que eu tenho que somar com mais 2 para que fique mais 8? Que aí mais 8 com menos 8, 0. Mais 6. Mais 6 com menos 2, mais 6 com mais 2, mais 8. Com menos 8, 0. Então, essa primeira reação não é de oxirredução, porque não há variação do NOx. O hidrogênio é mais 1, o enxofre é mais 6 e o oxigênio é menos 2. Não é uma reação de oxirredução. A segunda reação, o oxigênio é menos 2, o hidrogênio é mais 1. Nos óxidos, o oxigênio é menos 2, fica menos 4. O nitrogênio é mais 4. O oxigênio é menos 2, o hidrogênio é mais 1, fica menos 4. Quanto é o nitrogênio para a soma da mais 4? Já tem um aqui do hidrogênio, mais 3. Então, fica mais 4 com menos 4, 0. Menos 2 do oxigênio, mais 1 do hidrogênio. Fica menos 6. Quanto é o nitrogênio ali? Mais 5. Aí fica mais 6 com menos 6, 0. Essa segunda reação
é uma reação de oxirredução. Por quê? Porque o nitrogênio variou o NOx para mais 3 e para mais 5. Então vamos lá. De mais 4 para mais 3, ele ganhou um elétron. Quem ganha elétrons sofre redução. Essa seria a semi-reação de redução. Transformação do NO2 em HNO2. Lembrando que quem sofre redução é o agente oxidante, também chamado simplesmente de oxidante. Essa mesma molécula, isso é o que a gente chama de auto-oxirredução, quando uma mesma substância se reduz e se oxida, nós já tivemos aí a redução do NO2 produzindo HNO2. Agora, uma parte dessas moléculas vão agora se oxidar. Porque ao passar de mais 4 para mais 5, perdeu um elétron. Quem perde elétrons sofre oxidação. E quem sofre oxidação é o agente redutor. Ou simplesmente redutor. Então está aí a semi-reação de oxidação, que é quando o NO2 se transforma em ácido nítrico. Ele pediu para a gente preencher essa tabela na folha de resposta. Então, na semi-reação de oxidação, quem é o reagente, quem é o produto? Está aqui a semi-reação de oxidação. Quem é o reagente? É o NO2, gasoso. Quem é o produto? É o HNO3, aquoso. Na semi-reação de redução, está aqui ela, quem é o reagente? É o NO2 de novo. Porque isso, eu repito, é uma auto-oxirredução. Um mesmo reagente se oxida e se reduz. Metade das moléculas se oxidam, metade das moléculas se reduzem. Quem é o produto dessa reação, dessa semi-reação de redução? É o HNO2, ácido nitroso. Ok. Então, tá aí. A única reação que era uma reação de oxirredução era a reação do NO2 com a água, formando ácido nitroso e ácido nítrico. E ele pedia para a gente identificar qual é a reação que preenche essa tabela, indicando os reagentes e os produtos, tanto da semi-reação de oxidação, como da semi-reação de redução. Questão bastante interessante, clássica, porque é uma titulação ácido-base, mas também bem extensa e trabalhosa, resolvida em detalhes.